Muito bem, sem mais delongas, então, vamos ao texto bíblico. A Trilogia da Alma, segunda mensagem dentro dessa minissérie, dentro da série Renove-se, onde nós temos falado sobre sentimentos, sobre emoções que têm conduzido a nossa vida e que precisam ser renovadas pela mediação do Espírito Santo de Deus na nossa caminhada, no nosso coração, na nossa mente, conduzindo-nos à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você não estivesse aqui no domingo passado, ou melhor, você não esteve aqui no domingo passado, um domingo difícil, né, o Dia das Mães, muitas atividades, e nós no domingo à noite iniciamos a primeira mensagem que falava sobre a amargura, né, vencer a amargura a partir da experiência de Absalão. Os irmãos devem lembrar que nós falamos no domingo passado aqui sobre os desejos, domingo retrasado sobre os desejos, a partir da perspectiva de Amnon, um homem que foi controlado pelos seus desejos e cometeu uma atrocidade, violentando a sua irmã Tamar e trazendo uma crise para a casa de Davi, para o reino de Israel. Dentro desse contexto, pouco tempo depois, o nosso jovem Absalão, irmão de Tamar, planeja uma execução. E essa execução é arquitetada e executada com requintes de crueldade. O Absalão leva o seu irmão para um jantar em família. E no meio desse jantar ele o assassina de forma fria. E o texto diz que após isso há um caos e Absalão então foge para o reino de Gesur, terra do seu avô, um reino pagão na terra de Canaã. E ali nós terminamos a mensagem falando sobre como a amargura, como o ressentimento pode nos conduzir a lugares inimagináveis. Como o ressentimento faz com que nós venhamos a regredir na nossa caminhada espiritual, na nossa identidade espiritual. Como o ressentimento pode nos ferir, nos magoar. Mais do que isso, fazer com que a gente fire e magoe outras pessoas. Absalão, então, após toda essa experiência, vai para a terra do seu avô, para a terra de Gesur, e ao chegar em Gesur, depois de 3 longos anos no exílio, Davi começa a sentir falta de Absalão. Esse é o contexto do texto. E esse contexto implica em 2 grandes capítulos no livro de 2 Samuel, por isso que eu não posso lê-los, senão a gente não sai daqui hoje de manhã. Então, vou resumir para você brevemente, mas você pode ler isso tudo no compêndio de 2 Samuel, a partir do capítulo 13 em diante. E aqui a gente tem, então, Davi com saudades do filho. E essa saudade vai fazer com o comandante do seu exército, Joabe, olhe e pense, eu preciso realmente trazer de volta este jovem, eu preciso trazer novamente para Israel Absalão, para que o rei seja, de alguma forma, confortado. Davi, então, chora pelo filho, mas não faz nada na direção do filho. Joabe imagina, eu preciso trazer Absalão, mas como vou trazê-lo? Então, Joabe arquiteta um plano. Vai até a cidade de Tecoa, e na cidade de Tecoa, contrata uma mulher hábil. E essa mulher procura o rei. E essa mulher vai contar ao rei Davi uma história. Na verdade, Davi gosta de ouvir histórias para tomar decisões, né? A gente pode perceber isso também na experiência com Natã, quando do pecado de Batseba. Ele não conseguia enxergar o pecado, até que alguém lhe conte uma história. Essa mulher de Tecoa vem e conta-lhe uma história. E a história é mais ou menos o seguinte. Olha, eu tenho 2 filhos e eles brigaram entre si. E um matou o outro. E agora os anciãos da cidade dizem, traga-nos o que matou para que ele seja punido e morto, para que haja justiça. E rei, matar o meu outro filho é pior do que perder o primeiro, porque eu não terei mais nenhum. E o rei então fala, você tem razão, não irão mais lhe importunar, não irão matar o seu filho, você pode ficar tranquila. E nesse contexto a mulher diz para ele, mas não é exatamente isso, rei, que você está fazendo com Absalão, no tocante a Amnon? E aí o rei Davi logo percebe, foi Joabe que mandou você fazer isso, né? E ela fala, sim, meu senhor, foi Joabe. Ele, tudo bem, diga a Joabe que ele venceu, mande trazer o garoto. E o texto bíblico diz então que Joabe conduz o processo de regresso de Absalão de volta a Jerusalém. Mas Davi coloca uma condição. Absalão pode vir a Jerusalém, ele pode continuar morando onde morava, mas ele jamais tornará a ver a minha face. Voltar para Jerusalém, passar 2 anos
ou pouco mais de 2 anos, na mesma cidade do pai, respirando o mesmo ar, talvez próximo em alguns eventos, mas sem jamais ter sido recebido pelo pai. 2 anos em silêncio por causa do estupro de Tamar, fizeram com que Absalão matasse Amnon. 3 anos de exílio, mais 2 anos de isolamento em Jerusalém, vão fazer com que Absalão se torne não mais um poço de ressentimento, mas um poço de amargura. O psiquiatra suíço e teólogo Paul Tournier vai dizer que as feridas da alma humana, quando consolidadas em amargura, tornam-se um câncer no nosso espírito, que corrói a nossa identidade, nos transformando progressiva e paulatinamente na exata imagem daquele que nos feriu. Permitir que a amargura tome lugar no nosso coração é permitir que, ao longo do processo, nós nos tornemos exatamente semelhantes ou iguais àquele que nos feriu. E dentro dessa perspectiva, eu quero, finalmente, conduzir você ao texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 14, onde nós leremos a partir do versículo 25. E aí caminharemos até ao capítulo 17, o capítulo 15, perdão, no versículo 17. Então, 2 Samuel 14, 25. Ou melhor, vamos ler do 23 em diante. Assim diz a Escritura. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele e não virá à minha presença. Então Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. E eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, por que voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E, se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. E ele entrou, prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Algum tempo depois, já o primeiro versículo do capítulo 15, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma causa para ser defendida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade ele vinha. E a pessoa respondia, então, que era de alguma das tribos de Israel, e Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto, se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém,
prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom, e Absalão então enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam e nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Guilo, e conselheiros de Davi. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. E os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e paletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gade. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de lê-la e a oportunidade que temos de aprender com ela nesta manhã. Que ela nos conduza a um caminho de libertação da amargura, para que nós saiamos daqui, Senhor, limpos de coração, dispostos a te servir melhor e também a amar e servir, inclusive, aqueles que nos feriram. Ajuda-nos, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que texto extraordinário. Isso aqui, como eu digo, é muito melhor do que muita série de TV. É muito melhor do que essas séries que a gente paga caro para acompanhar no streaming. Inclusive, particularmente, estou assistindo A Casa de Davi, uma série muito boa, né? Passa lá no Prime Video. Acabou ontem a segunda temporada. Eu falei: meu Deus, quando que vai começar? O que será que vai acontecer, né? Pensando assim, quais serão os próximos passos? Que história diferente, esse roteirista é muito bom, né? O próprio Deus. E ao olharmos a história de Davi, especialmente dentro desse contexto, vinculado à história de Absalão, nosso personagem principal, percebemos um desenvolvimento daquilo que outrora era ressentimento. Nós falamos no domingo passado que o ressentimento é a semente da corrupção do nosso coração. Quando nós permitimos que o ressentimento more em nós, ele vai, de alguma forma, brotando no nosso coração uma semente. Uma semente plantada pelo diabo, uma semente plantada pelo inferno, a partir da ação ou omissão de alguém, e que nós vamos regando com as águas do ressentimento. Que nós vamos adubando cada vez que ressentimos as experiências anteriores. E essa semente vai germinando, vai crescendo. E conforme ela cresce e se torna, então, uma frondosa árvore, ela muda de nome e agora não é mais ressentimento, agora ela se chama amargura. Nos tornamos amargurados. E a amargura é o resultado dessa corrupção em nós. É a amargura que vai corromper a nossa identidade. E veremos nesta manhã, brevemente, em 2 tópicos, como a amargura corrompe e destrói definitivamente quem nós éramos. O ressentimento começa o processo e a amargura completa o processo de degradação da nossa identidade. A grande questão é que nós nos tornamos amargurados e os primeiros resultados ou efeitos da amargura não são sentidos do lado de fora, mas são perceptíveis do lado de dentro. Quando a amargura toma conta do nosso coração e nos tornamos amargurados, nós começamos um processo de autodestruição, um processo de autofagia. Nós vamos nos absorvendo pela amargura dentro de nós mesmos. Absalão, um homem outrora justo, que se ressente da injustiça ou da omissão de Davi, diante da violência cometida com a sua irmã, degrada-se em um homem frio, calculista, violento.
em homem que não mede esforços para alcançar aquilo que deseja. Dentro desse processo de degradação identitária que a amargura produz em nós, o primeiro passo é nos levar à ilusão de que porque nós estamos exteriormente iguais, nada mudou dentro de nós. E o texto bíblico começa fazendo elogio a Absalão. Não havia em todo Israel um homem tão elogiado por sua beleza. Absalão era o camarada mais bonito de Israel. Mister Israel, né? Não sei quando isso aqui acontece, talvez 910, 912 a.C. Mister Israel, Absalão, desfilando lá. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Bonitão, né? Moreno, alto, bonito e espiritual. Tá? Não sei se era moreno, né? Sei lá. Mas era bonitão, camarada bonito. Pensa aí no grande ator, né? Os personagens bonitos que a gente tem por aí. Um homem bonito. Um homem que aparentemente, um príncipe. Aqueles da Disney, né? Digno da sua beleza. Digno de ser real. Tem gente que tem cara de gente nobre, né? Você olha assim e fala assim, nossa, tem cara de nobre. Mesmo você morando lá em Campo Grande, você tem cara de nobre. Absalão era esse camarada, que a gente olha e fala assim, nossa, esse aqui nasceu em berço de ouro. Bonito, com garbo, imponente. Absalão tinha tudo do lado externo, necessário para ser o grande rei de Israel, um homem bonito. Mas o texto diz, inclusive, sobre o seu cabelo, né? Um homem com um cabelo muito grande, no mundo antigo, no Oriente, dentro desse contexto, cabelos grandes eram sinais de vitalidade. De tempos em tempos ele cortava o cabelo e pesava o cabelo. E o texto bíblico diz que eram mais de 2 quilos. Eu não sei quanto pesa cabelo, deve pesar pouco, né? 2 quilos é muito cabelo. Talvez Absalão, de tempos em tempos, fizesse questão de cortar o seu cabelo para mostrar a sua vitalidade, para mostrar como ele era bonito, como ele era um homem a ser admirado. O que a Bíblia faz ao destacar isso para nós é sinalizar para a gente o perigo de nós avaliarmos e tratarmos as pessoas pelo que elas parecem ser. O perigo de nós lidarmos com as pessoas pelo rótulo. Eu costumo dizer que todo estelionatário é gente boa, né? Afinal, se não fosse, não conseguiria ser estelionatário. Todo 171 é legal, né? Gente boa. Absalão demonstra esse princípio filosófico desenvolvido por mim da seguinte forma: parece ser bom. Não, deve ser bom, tem cara de crente, tem cara de ser espiritual. Gente amargurada, via de regra, tem o desejo e a necessidade de parecer estar bem na presença das pessoas. Gente que não está bem consigo tem uma profunda necessidade de se mostrar bem com todo mundo. A gente olha para as nossas redes sociais. Ninguém tem problema em rede social. Né? Ninguém. É uma vida maravilhosa. De manhã, passeio de helicóptero. A pessoa fala, nossa. Café na confeitaria Colombo. Né? De tarde, um pulinho em Petrópolis, tomando naquela churrascaria ali do lago, né? Sempre passo ali e falo assim, Senhor, abençoe o irmão da igreja para me trazer aqui. Né, irmão Alexandre? Não? Passa a tarde, tentei, né? Passa a tarde em Petrópolis. E na volta, jantar refinado. Aí domingo de manhã, é a família perfeita. Ninguém tem defeito, ninguém tem problema. A gente vive uma geração completamente absorvida pela necessidade de parecer esteticamente bem. Por fora não tem defeito, mas por dentro a alma está podre, apodrecendo interiormente. Há um ditado dos antigos que diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento.
Não é da minha época, mas eu já ouvi. Parece ser, mas não é. O foco na imagem é o escudo de quem não quer tratar o coração. Gente amargurada se preocupa excessivamente com a aparência, porque acaba sendo autovalidada pela opinião que imprime nas pessoas. Como é uma maneira de nós avaliarmos o nosso coração, olhar para dentro de si e perceber se nós estamos muito preocupados com o que as pessoas estão pensando, vão pensar ou querem pensar de nós. Se isso estiver latente em nós, talvez haja alguma raiz de amargura no nosso coração que nós precisamos tratar. Martin, essa semana, estava doente, né? Está meio dodói com a garganta inflamada. Na última vez, Martin foi internado 5 dias. E o médico demorou muito a pedir o raio-x, né? Na nossa opinião, na Faculdade de Medicina do Google, nós entendemos que houve uma demora. E nós ficamos com isso na cabeça. E hoje, a primeira vez que a gente chegou lá, falou assim, tira o raio-x desse menino. Ah, mas é radiação, não tem problema não, de repente vira super-herói. Pode. Vai que passa uma mosca, né, na hora, vira... Tira o raio-x. Por quê? Porque nós ficamos preocupados. A gente quer ver logo o que está dentro, para que a coisa não evolua. Na nossa relação consigo, ou na sua relação consigo, ou na nossa relação conosco, melhor dizendo, nós precisamos ter a mesma preocupação, permitir que o Senhor faça um exame de nós, que olhe para dentro de nós, que como diz o salmista, Senhor, sonda-me, Senhor, perscruste-me, né? Senhor, avalie-me, Senhor, meticulosamente olhe para dentro de mim e veja se há a raiz de algo mal, veja se há em mim algum caminho mal. Então guia-me por um novo caminho. Quando nós, ressentidos, nos isolamos e experimentamos essa necessidade de parecer bem para escudar o nosso coração, nós podemos estar abrigando e desenvolvendo uma raiz de amargura que produzirá, a seu tempo, frutos que nós não gostaremos de ter na nossa vida. Gente amargurada se pauta pela aparência e não olha para dentro de si. Uma segunda dimensão nesse primeiro tópico, como disse, serei breve, é que quando nós estamos amargurados, nós incubamos o sentimento no isolamento. Nós falamos um pouco de isolamento ao falarmos de ressentimento na semana passada. Mas aqui é um pouco diferente, porque, na verdade, não é apenas ficar voltando e revivendo a experiência, mas, nesse sentido, é ficar, de alguma forma, provocando o sentimento negativo dentro de nós. Um processo de incubação mesmo, desenvolver intencionalmente o sentimento. Quando os bebezinhos nascem prematuros, eles vão para a incubadora, onde ali é criado um ambiente artificial para que ele se desenvolva. Incubar o ressentimento é desenvolvê-lo mais rapidamente. Sabe quando você passa nesses lugares que vendem hortaliças, e eles, quando querem desenvolver a hortaliça mais rápido, eles criam uma estufa, onde todo aquele ambiente é preparado para um desenvolvimento rápido, recorde. Assim nós fazemos com o ressentimento quando nós nos isolamos. Do ponto de vista psicológico, esse tratamento de silêncio de Davi foi muito mais traumático que se Davi tivesse punido duramente o jovem Absalão. Porque Davi o deixa com os seus sentimentos, e os sentimentos passam a moldar o caráter de Absalão de uma forma irremediável. Meus irmãos, negligência emocional é tão traumático quanto violência emocional. Se nós abandonarmos aqueles que sofrem, pode ser que nós estejamos empurrando-os para uma incubação de amargura. Problemas precisam ser resolvidos. Se problemas forem empurrados para debaixo do tapete, eles crescerão e um dia se alimentarão de você. Se há algum relacionamento rompido na sua casa, na sua família, se há alguma dificuldade relacional dentro do seu casamento, no ambiente ministerial, meu irmão, resolva no nome de Jesus.
Porque se você ficar criando a raiz de amargura, isso vai transformar você em uma pessoa ruim. Não permita que o processo de degradação seja potencializado pela incubação do sentimento do ressentimento. Vai lá e resolve. A Bíblia nos ensina isso. Se teu irmão tem algo contra ti, espera ele vir com um buquê de flores. Não. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai você lá e resolve esse negócio. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. E se Deus está mandando nós tomarmos as rédeas da restauração, nós tomarmos as rédeas da superação do ressentimento, é porque nós devemos fazer isso. Absalão fica sozinho. Absalão não tem amigos, só tem servos. Absalão não tem conselheiros de qualidade. Absalão não tem o pai. Absalão não tem mais família. Quando nós nos isolamos com as nossas feridas, o nosso conselheiro se torna a nossa dor. Ou melhor, a nossa dor se torna a nossa conselheira. Eu quero dizer para você que a dor não é uma boa conselheira. A dor, o ressentimento, o sofrimento não darão a você bons conselhos. Cuidado com a aparência. Pode ser o sinal de amargura, o desejo de parecer bem. Cuidado com o isolamento. Pode ser os primeiros brotos de amargura surgindo no seu coração, porque a dor tem conduzido você. E terceiro, subtópico do primeiro tópico. Cuidado com a agressividade, porque gente amargurada usa violência como linguagem. Não necessariamente violência física, mas algum tipo de violência. Contexto expresso a partir do versículo 28. Mandou chamar Joabe, Joabe não veio. Mandou chamar Joabe a segunda vez, Joabe não veio. Ah, não vai vir não? Então tá bom. Ó, Joabe tem uma plantação de cevada ali, vão lá, queimem a plantação dele que ele vai aparecer aqui. Meu irmão, a amargura não tem limite de contenção. Uma hora ela vai transbordar. Uma hora ela vai transbordar na vida das pessoas e começa a impactar negativamente a vida de quem está ao nosso redor. Para chamar a atenção, ele destrói a plantação de alguém que era aliado dele. Porque Joabe é aliado de Absalão. Meu irmão, se eu sou comandante de uma tropa, de um exército, de um rei, e percebo as intenções do seu filho, que não são boas, e era claro, era evidente, as intenções de matar o rei, é meu dever acabar com essa ameaça. Mas Joabe não faz isso. Joabe dá uma sobrevida a Absalão. 2 vezes. Se ele quisesse ir a Jesus pegá-lo, ele pegaria. E segundo, porque é ele quem faz com que Absalão volte. Volta para cá. Fica aqui para casa. Fica aqui em casa. A amargura, irmãos, nos degrada ao ponto de, muitas vezes, por causa do isolamento, por causa do nosso ressentimento, nós estamos dispostos a destruir relacionamentos, reputações, simplesmente para chamar a atenção para aquilo que a gente quer. Ah, fulano me feriu lá atrás, eu vou destruir a vida dele. Amargura. Fulano não fez tal coisa para mim, eu nunca mais vou falar. Amargura. Fulano fez isso, ou Beltrano, ou fulana, ou cicrana. Fez tal coisa. No que depender de mim, tudo que eu puder fazer para que ela não se dê bem, eu vou fazer. Amargura. Em Bangu não tem gente assim, mas lá em Campo Grande tem muita. Nenhuma pessoa. Todo esse bairro. A amargura. A árvore está ficando forte. A árvore está crescendo. A árvore está com galhos cada vez maiores. A grande questão é, meu irmão, quem são os Joabes da sua vida que estão pagando o preço da sua amargura? Será que a gente que está na sua casa, que você trata mal todo dia e que não tem nada a ver com os seus problemas, mas porque você está amargurado, você vai derramando amargura na vida de todo mundo?
Será que a gente que compartilha com você um ambiente de trabalho, você é um péssimo colega de trabalho? Você é aquele que, quando falta, o setor celebra, né? Oh, faltou, graças a Deus, né? Que bênção. Espero que esteja bem, que tenha ganho na Mega Sena e viajado para sempre. Você é aquele que, quando chega, o ambiente melhora, ou você é aquele que, quando chega, as pessoas gentilmente começam, deu meu horário, eu preciso ir embora? Gente amargurada é gente que transborda ressentimento para as outras pessoas. Quem é o Joabe que está pagando preço pela sua amargura contra Davi? Quem não cura as próprias feridas não é se, é quando. Invariavelmente vai sangrar em cima de gente que não tem nada a ver. Vai sangrar em cima de pessoas que não o cortaram. Absalão destrói a propriedade de Joabe. Joabe então vai até ele. E Absalão consegue aquilo que queria. Mas olha que curioso, né? Joabe traz Absalão. Absalão é levado ao rei. Diante do rei, o rei o beija, que é um sinal de proximidade, de sentimento no mundo antigo, é o ósculo, né? A Bíblia, inclusive, nos orienta, saúdem uns aos outros com o ósculo santo. Davi beija o filho. E aí, se acabasse aqui, você fala, nossa, que bonita história de amor e reconciliação. 4 versículos depois, Absalão está tramando um golpe. O beijo é vazio. Tem gente que ritualisticamente, porque está na igreja, finge que se reconciliou. Mas no coração continua guardando mágoa e nutrindo ressentimento para com outras pessoas. Absalão já estava completamente transformado pela amargura. Queria ir até o pai. Queria matar Aminon. Matei, não resolveu. Quero voltar do exílio. Voltei, não resolveu. Quero encontrar o meu pai. Encontrei, fui recebido, ganhei um beijo. Não resolveu. Agora eu quero o trono. Sementes de ressentimento são sementes que demandam muito da terra. Elas são insaciáveis. Elas vão se tornar uma árvore de amargura e vão drenar cada vez mais os seus sentimentos para com as outras pessoas. E elas jamais estarão saciadas. O autor bíblico diz que a sanguessuga, ou seja, aquilo que corrói a nossa vida, tem 2 filhas, dá e dadá. Cada vez vai demandar mais. Amargura é um sentimento insaciável. Quanto mais alimentado, mais alimento quer. E mais vai tomando conta do seu ser, ao ponto de você, em algum momento da sua vida, se tornar uma pessoa que não mais se dissocia da amargura. Alguém já vai, inclusive, dizer, é aquela pessoa muito amargurada. Fulano de tal, aquele que é amargurado. Não permita que isso aconteça com você. Segundo tópico para caminharmos. A amargura nos desconstrói. A amargura faz de nós, ou faz em nós um processo de desconstrução. Nós deixamos de ser quem éramos. E a amargura, então, nos transforma naquilo que nós odiávamos. Ou naquilo que nós odiamos. O segundo estágio do processo da amargura é a inversão moral. Você se torna aquilo que você odiava. Recentemente eu vi uma reportagem na internet sobre um traficante da Zona Norte do Rio de Janeiro, que entra para o tráfico porque a comunidade onde ele estava era uma comunidade dominada por milicianos. Em um momento, o miliciano o agride com um tapa no rosto, na frente da sua família. E expulsa a sua família da comunidade, porque eles tinham um pequeno comércio e não tinham dinheiro para pagar as taxas. E esse homem, justamente, se sente profundamente injustiçado. Era um trabalhador, era um entregador de farmácia, um motoboy trabalhador. Se sente injustiçado, se sente ressentido. Aí ele atravessa o bairro, vai para uma outra comunidade, procura o tráfico local e fala assim, eu quero me vingar daqueles que me fizeram mal. E depois de um tempo, assassina um monte de inimigos, toma a comunidade
e se torna exatamente aquilo que o fez se tornar ressentido ou amargurado. E recentemente foi morto pela polícia. Porque o resultado também é esse, sempre. Nós veremos na semana que vem. Nós precisamos entender que a amargura nos transformará naquilo que nós odiamos. Absalão odiava Amnon por ter violentado, por ter usurpado a pureza, por ter tomado a vida de Tamar. E agora, envenenado pela amargura, Absalão se torna aquele que toma o reino do pai. A amargura nos torna aquilo que nós odiamos. E como que esse processo se consolida? De forma ardilosa. Primeiramente, através da falsa empatia e da sedução. Nós falamos sobre isso na semana passada, como o processo de ressentimento é desenvolvido, né? Ou na semana retrasada, perdão, como o processo do desejo é desenvolvido à luz do texto de Tiago. Nós somos pescados, fisgados, seduzidos pelos desejos. Neste sentido, Absalão, então, cria uma linda estratégia e passa a seduzir pessoas. Quem tem carruagem, irmão, é rei. O que Absalão faz? Compra uma carruagem. Compra uma carruagem, uma escolta. Quem tem escolta? Rei. Bota uma escolta na porta de Jerusalém. Bonito, homem bonito, cabeludo. Usando ali seda, não sei qual, Garnier, Frutix, não sei qual. As irmãs aí, vela é caro, né? Vela é caro. Usando vela, não sei lá o que usa, babosa, cabelo, qualquer coisa dessa. Sabão de coco, infantaria, né? Sabão de coco, raiz, infante. Cabelos sedosos, volumosos. E aí chega lá o Eduardo, chateado com o rei. Poxa, o rei, Eduardo, de onde você é? Eu sou da tribo de Judá, ali, daquela cidade de Anchieta, né? E tem uma causa aqui para o rei. Mas o rei não me recebeu, o rei está muito ocupado. Conta para mim. Não, a minha causa é essa. Ah, rapaz, que injustiça, né? Se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes. Você merece isso. Mas você merece muito mais do que isso. Toma aqui um bombom. Vai seduzindo. Gente amargurada vai seduzindo gente para o seu caminho de amargura. Acorda cedo, vai para a porta da cidade. Olha, sua causa é muito boa, mas o rei não gosta disso não. Se fosse você, eu nem levava. Vai lá não. Não vai lá que é bem por aí. Meu irmão, não seja seduzido. Ah, se eu fosse o juiz dessa terra. Vão aparecer pessoas ao seu lado, bajulando você e querendo angariar você para os seus projetos pessoais de poder ou de vingança. E vou te contar um segredo, baixinho, inclusive dentro da igreja. Tenha maturidade espiritual, discirna. Discirna. Ouça, avalie, preste atenção. Olhe os movimentos. Não seguir por aparências. O texto bíblico, no sentido original, diz assim: Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Que expressão, irmãos! Que expressão! A palavra ganav, que no texto bíblico, no hebraico, significa exatamente o ato de furtar ardilosamente. O furto qualificado, né? Aquele que é usado com técnica apurada, utilizando de subterfúgios. Absalão não amava essas pessoas. Absalão não se importava com a causa delas. Absalão não estava nem aí para elas. Elas eram apenas um instrumento no seu projeto de vingança. Absalão não se importava com a causa de ninguém. Absalão não se importava com absolutamente ninguém. Absalão queria vingar-se. Absalão estava amargurado. Ouvir conselhos de quem está amargurado pode ser um convite a compartilharmos a amargura. Gente amargurada sempre recruta aliado.
A amargura nos torna manipuladores. Cuidado. Segundo subtópico, são apenas 3. Absalão repete o ciclo de Aminon. Aminon diz: pai, estou doente, lembra? Estou muito dodói. Traga minha irmã para vir aqui em casa fazer uns bolinhos de chuva, né? E aí a irmã vai. E chega lá. E é violentada terrivelmente. Absalão faz a mesma coisa. Rei, eu preciso cumprir um voto ao Senhor. Deixa eu ir lá para Hebrom. Porque quando eu estava em Jesus, eu fiz um voto. Por trás de um discurso bonito há uma intenção maligna. Irmãos, via de regra, gente amargurada usa a máscara da religiosidade. Parece crente, parece espiritual, mas não é. É tudo em nome de Deus, porque Deus meio que legitima, né, as nossas ações. A gente fala que é em nome de Deus. Não, eu estou fazendo isso, mas é pela sã doutrina. Não é nada, é pela vaidade do coração. É pela raiva que tem, pelo ressentimento que tem. É pelos sentimentos mais diabólicos que você possa imaginar. Eu estou fazendo isso por causa da nossa tradição. Não é nada. É projeto pessoal, de ego, de poder. Não se iluda. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu uma nova revelação. Deu nada. É gente querendo, de alguma forma, se locupletar com o seu apoio, com o meu apoio. Absalão, então, articula o golpe de Estado. E sempre tem alguém disposto a apoiar alguém amargurado. Absalão vai buscar um conselheiro. O conselheiro que ele busca é Aitofel. Aitofel, sogro, ou melhor, pai de Batseba, sogro de Urias. Você deve lembrar que Davi matou Urias para ficar com Batseba. Davi destruiu Batseba. De mulher de um grande oficial do exército de Davi, ela se torna uma concubina do rei. Aitofel nutriu um ódio por Davi. Quando alguém que nutriu um ódio também aparece, opa, conta comigo. Vamos juntos prestar um sacrifício ao Senhor em Hebrom. Gente amargurada se aproxima de gente amargurada. E quando gente amargurada anda junta, muito provavelmente elas vão formar uma rebelião. E na dinâmica espiritual, quem se rebela contra o Senhor, paga um alto preço. Olhamos para o texto e vemos Aitofel dando instruções, na verdade avô de Batseba, não pai, dando instruções. Faça assim, faça assado. E Absalão então em Hebrom manda os seus emissários e diz: quando tocar as trombetas, digam: Absalão reina em Hebrom. Golpe de Estado. Violentou Davi como Tamar foi violentada. Tornou-se aquilo que odiava. Tornou-se aquilo que jurou destruir. Tornou-se pior ou igual a Aminon. Porque a amargura não quebra o ciclo de abuso e violência. A amargura, no final, vai só mudar o nome do abusador. Era alguém, vai se tornar você. Não seja vencido pela amargura. Terceiro e último tópico para nós encerrarmos. A amargura, em algum momento, vai levar a uma ruptura total e irremediável de alguns relacionamentos, que apenas um milagre pode restaurar. 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 17, o texto que nós lemos. Absalão, aconselhado por Aitofel, após a fuga do rei com o seu exército pessoal, pega as suas esposas, leva para o alto do palácio, onde toda Jerusalém poderia ver, e no alto do palácio, ele violenta as esposas do rei. Não há mais ponto de retorno, é irremediável. Agora não há mais relação entre Absalão e Davi.
Absalão consegue o que queria. Feriu o pai 2 vezes, quando mata o irmão e agora quando toma o reino. Humilha o rei que não foi justo, que não fez justiça, de fato. Mas a grande pergunta é, a que custo? Ao custo da vida de pessoas inocentes. Ele destruiu a sua família, ele dividiu a nação e ele profanou o trono que Deus ungiu a partir de Samuel com o seu pai. A amargura sempre irá nos entregar o oposto do que promete. A amargura nos promete o governo de um reino maravilhoso. Mas antes ela destrói o reino. Depois ela te entrega um cetro no meio de escombros e cinzas, para você governar o nada que restou. Concluindo esse sermão, eu quero pedir ao Ministério de Louvor que já se posicione aqui. Hoje falamos de amargura e hoje é ponte para domingo que vem, onde nós falaremos de vingança. Absalão está no trono de Jerusalém. Absalão venceu, aparentemente. É rei. Mas a amargura é um trono feito de espadas. Você pode até ocupá-lo, mas ele vai sangrar você até a morte. Ressentimento é a semente, a amargura é a transformação. E Absalão então entra no palácio, não mais como um jovem príncipe que defendia a honra da irmã, mas como um assassino abusador, que usurpou o trono do pai, por um projeto pessoal, construído a partir de amargura. Absalão conseguiu a vingança, mas perdeu a alma no processo. E agora, o que acontece com ele? Cenas do próximo capítulo, no domingo que vem à noite. Quero dizer a você, a amargura tem um projeto para você, mas em nome de Jesus, não vale o preço. Não vale o preço. Não vale o preço. Você vai se destruir no caminho. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar. Depois o Ministério de Louvor vai nos conduzir uma canção. Se você pudesse colocar de pé, por gentileza. Ainda de olhos fechados. Senhor, nós estamos aqui enquanto igreja, aprendendo com a Tua Palavra. E por isso te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a vencer a amargura. Que nós não sejamos, Pai, controlados pelo ressentimento ao ponto dele nos tornar pessoas amarguradas. Por isso, Senhor, colocamos nas Tuas mãos gente que está aqui nessa manhã. E se há alguém aqui, Deus, amargurado por algo que aconteceu, que deixou de acontecer, amargurado por algo que foi feito contra si ou contra alguém que ama, e que tem se deteriorado, Senhor, que não tem sido mais aquela pessoa que era. Gente que perdeu a alegria, gente que perdeu o contentamento em vir para a igreja, em servir ao Senhor. Gente, Senhor, que outrora era ativo na Tua casa, mas que porque está amargurado por alguma coisa, Senhor, tem permitido que esse sentimento restrinja o serviço que é Teu, restrinja a adoração que é Tua. Gente que não consegue mais derramar o coração diante do Senhor na adoração. Gente que até ora, mas sente que são palavras vazias, porque o coração está repleto de amargura. No nome de Jesus, liberta essas pessoas, Senhor. Liberta aqueles que estão sendo escravizados por ressentimento e amargura nesta manhã. Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo cure as feridas da nossa alma. Que
que Ele possa, Senhor, trazer sobre nós o amparo e a restauração que nós precisamos. Não queremos repetir os passos de Absalão. Não nos permita, Senhor, transformar-nos naquilo que nós abominamos e que tanto nos feriu. Trabalha no nosso coração nesse momento, cuida da tua igreja. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Adora o Senhor nesse momento.